Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já agradeço a todos aí que estão chegando ao canal e a todos que nos acompanham. Deixe o seu like, ative o sininho aí para poder receber as notificações e vamos juntos aí para mais essa rodada de notícias aí do Vasco, expondo nossos respectivos pontos de vista. Bom, meus amigos, vamos falar aqui primeiro da rescisão de contrato do Maxi. Maxi hoje formalmente notificou o clube acerca da sua rescisão. A gente aqui no canal já havia apurado os fatos, descrevemos aqui os motivos pelo qual o Maxi ele havia proposto a rescisão de contrato. Hoje o Maxi ele fez uma nota expondo tudo aquilo que a gente havia colocado aqui no canal. O Maxi até o último minuto ele tentou fazer uma rescisão amigável. A gente tomou conhecimento que o empresário do Maxi tentou entrar em contato hoje com o presidente Campelo o dia todo. Ele não teve êxito. O telefone do presidente ele não atende, fez pouco caso. O jogador ele está com 2 meses de salário atrasado. Além disso, o fundo de garantia do jogador está atrasado, além do 13º do atleta, as férias e os direitos de imagem. O empresário do atleta, repito, tentou por diversas vezes entrar em contato com o presidente Alexandre Campelo e ele não atendeu o telefone. O presidente também não veio a público para poder dar uma satisfação do porquê ocorreu essa rescisão de contrato. Muita mentira sendo falada na mídia, a mídia falando mentiras, porque tudo aquilo que for além ou diferente do que a gente falou aqui no canal é mentira, porque a gente procurou apurar e a diretoria não vem dar satisfações ao clube. Melhor dizendo, ao torcedor. Nada melhor do que a diretoria para poder expor o que está acontecendo. Chegou ao nosso conhecimento também que não é apenas o Maxi que vai pedir para sair do clube. Há 2 jogadores também pleiteando essa possibilidade, que estariam esperando completar o 3º mês de atraso para ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho em face do Vasco, devido ao desrespeito e por esses atletas se sentirem órfãos, porque eles não têm nenhuma satisfação dessa diretoria. Informações chegam a todo instante para a gente que o presidente do Vasco ele não fica em período integral no clube, só vai quando a corda está no pescoço e esses jogadores se sentem abandonados. Nenhuma medida até aqui foi tomada com relação ao diretor de futebol e nem o vice-presidente de futebol. Departamento de futebol do Vasco abandonado, largado às baratas. Falando aqui sobre o futebol, mais um dia sem reforços. Vão esperar chegar no mês de dezembro para poder contratar. Por enquanto só especulações, e a gente tem esse agravante
de fontes confiáveis que outros jogadores ingressarão na justiça para poder cobrar os seus salários, porque diversas tratativas de acordo tentaram ser feitas com essa diretoria e eles não dão uma satisfação para os atletas. Eles tentam pintar Doris, Alice no País da Maravilha, o Fantástico Mundo de Bob, e simplesmente o clube passa por um momento catastrófico. Sinal não está nem mais vermelho. O clube está sangrando. O Vasco, para poder evitar que esses jogadores entrem na Justiça do Trabalho, propôs hoje, por intermédio do seu presidente Alexandre Campelo, um empréstimo de 10 milhões. 10 milhões não resolve os problemas do Vasco. O Conselho de Beneméritos convocou hoje uma reunião para poder apurar se há necessidade ou não, se esse empréstimo é viável ou não. Há notícias de que esse empréstimo iria vir do empresário Carlos Leite. Não posso confirmar ainda se é o Carlos Leite que vai emprestar esse dinheiro, mas qual vai ser o ônus do clube? O que o clube vai ter que dar ao Carlos Leite para ganhar 10 milhões, ganhar entre aspas, para pegar 10 milhões de empréstimo? Vai custar jogadores da base? Possivelmente. Outros jogadores serão fatiados? Possivelmente. Para vocês terem ideia aqui, a gente procurou apurar, além da folha salarial do Vasco, do futebol, que chega em torno de 5 milhões de reais, o Vasco, para poder pagar tudo ao mês, precisa de 12 milhões de reais para poder fechar a folha no mês. Para pagar o seu quadro social por completo, para poder pagar os fornecedores, aí a gente coloca luz, gás, internet, telefone, são 12 milhões, o presidente vai pegar um empréstimo de 10 milhões. O que ele está pretendendo pegar com este valor? Ele vai pagar parte dos salários atrasados dos atletas e vão deixar os fornecedores a ver navio? Ele vai deixar os funcionários que ganham um salário mínimo? Qual vai ser a prioridade desse sujeito? O Conselho de Beneméritos convocou essa reunião. Vocês, Conselho de Beneméritos, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, vocês que são os poderes do clube, vocês precisam apurar efetivamente qual está sendo o destino do dinheiro que entra no Vasco. Essa gestão, ano passado, em 90 dias, eles ganharam dinheiro da venda do Paulinho, eles ganharam dinheiro do mecanismo de solidariedade envolvendo Felipe Coutinho na transação do Liverpool para o Barcelona. E o que esses sujeitos fizeram com o dinheiro do Vasco? Lembrando que o Vasco tem parcela da Caixa Econômica Federal para receber e o Vasco não consegue pegar porque não tem as certidões positivas com efeito de negativas.
São 7.900.000 que estão presos, bloqueados, porque o Vasco não tem certidões. A pergunta que fica para o senhor Campelo, e que o Conselho Fiscal tem que cobrar, o Conselho Deliberativo tem que cobrar, que o Conselho de Beneméritos tem que cobrar, é a seguinte: Campelo, você não pagou impostos, você não recolheu impostos. A nossa base está abandonada. 17 jogadores deixaram o Vasco do ano passado para cá, algum deles para ir jogar no Mulambo. Você não paga fornecedores, você não cumpre os acordos trabalhistas. E por falar em acordos trabalhistas, a gente apurou, vocês mandaram no começo da gestão de vocês 300 funcionários embora do Vasco, com uma mão na frente, outra atrás. 300 famílias. Pessoas que estão cobrando na Justiça do Trabalho os seus direitos trabalhistas. Há quem diga que são 4 milhões de reais que vocês devem para funcionários que vocês mandaram embora com uma mão à frente e outra atrás. Vocês fizeram isso sob justificativa de contenção de gastos, política de austeridade, economia, mas colocaram lá gente de vocês que ganha tanto quanto. Vocês estão fazendo o Vasco de cabide de emprego, além de ter terceirizado vários setores do clube. Até a empresa responsável pela capitalização de sócios do Vasco, vocês não pagaram, vocês deram calote. Talvez isso justifique o fiasco que é esse programa de sócios do Vasco gigante. Vocês estão brincando de administrar o Vasco como se o Vasco fosse a casa de vocês. E não é. Vocês vão fazer o que com esses 10 milhões? Isso tem que ser apurado. No final das contas, vai acabar sendo aprovado esse empréstimo, porque se não pegar esses 10 milhões, não fica um jogador até dezembro, já que a gente teve notícia que mais 2 jogadores entrarão na justiça para poder pedir afastamento do clube. A gente vai continuar apurando para ver se essa notícia, essa fonte, tem razão, porque é uma vergonha. Lembrando que é só bravata. Depois do que aconteceu desde sexta-feira, dessa rescisão de contrato Max, o clube precisando de reforços, a gente esperava que vocês viessem hoje a público para poder prestar esclarecimentos para o torcedor do Vasco. E cadê esses esclarecimentos? Cadê o respeito de vocês para com os torcedores do Vasco? Com o quadro social? Cadê? Chegou uma notícia hoje pra gente que o nosso atletismo, a gente vai falar dos esportes amadores, o nosso atletismo, a gente está tendo que fazer vaquinha para esses atletas poderem disputar as competições pertinentes, para eles poderem levar o nome do clube nas competições, porque vocês não dão a ajuda de custo necessária. Vocês não conseguiram verba de incentivo a esportes amadores, sabe por quê? Porque vocês não têm a porra das certidões. Vocês não pagam.
Se bobear, nem o Profut vocês devem estar pagando. Eu vou apurar isso para ver se vocês pagam. Vocês são os brincalhões. O nosso Remo teve regata agora, que o Vasco não é só futebol. Nosso Remo teve regata agora, no final de semana. O Vasco ficou em terceiro lugar atrás do Botafogo. Que isso, porra? Vasco pioneiro no Remo. Vasco batedor de mulambo no Remo. A gente procura falar só de futebol aqui, mas a gente tem que abrir um espaço para poder falar dos esportes amadores. Que o atletismo, que está lá no nosso hino, não recebe ajuda de custo. Vocês não pagam. O nosso basquete a gente vê como é que tá. Vocês botam um time para dizer que tem, com jogadores incapacitados de envergar a camisa do Vasco. Que lá no basquete vocês fazem o Bial lá de escudo também, como estão fazendo o Luxemburgo de escudo. Seus incompetentes. Ainda assim, o Vasco sobrevive, e deixar aqui parabenizar o Karatê, que diante de tantas dificuldades, o nosso Karatê, obrigado aí Gilberto Pinto, que é o nosso benemérito responsável, tem a parceria lá com o Rotary, a gente conseguiu colocar 3 atletas na seletiva para representar o Brasil em competições. O torcedor do Vasco está tendo que fazer vaquinha para poder manter os esportes amadores do clube. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Agora, ou vocês, conselheiros do clube, vocês fazem uma intervenção para ontem, ou o Vasco vai conhecer o seu 4º rebaixamento. Esse cara não pode ficar à frente do futebol, dando uma brincando de que é presidente, de que é vice-presidente, de que é gerente de futebol, com 18 pontos disputados e 3 ganhos. Vamos ver aonde que isso vai dar. Se isso acontecer, vocês vão ser responsáveis pelo 4º rebaixamento do Vasco. Então, a gente deixa aqui a nossa insatisfação com o que aconteceu, que vocês tenham respeito com os atletas do Vasco, com o quadro funcional do Vasco, os funcionários que ficam aí desesperados aí entrando em contato com a gente, porque fala assim: Alexandre, denuncia no seu canal, fala. Os outros canais não têm coragem de falar, a gente fala aqui porque a gente não tem rabo preso com vocês. Gostou? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Aqui eu não quero audiência de futebol, eu quero representar o meu clube, o Vasco. Eu tô de saco cheio de vocês, pô. E fica o apelo aqui para você, torcedor vascaíno, se associe pra gente poder tirar esses caras de dentro do Vasco, cara. Porque mais uma gestão desses caras aí acabou com o clube. Acabou, já era. Então, meus amigos, essas foram as notícias aí do dia aí. Eu agradeço a todos aí pela atenção, pelo ocorrido. Essa é a verdade do que aconteceu hoje no Vasco. Se for acrescentado algo a mais, ou qualquer coisa diferente do que foi dito aqui, é mentira. Porque a gente tem responsabilidade de vir aqui dar a cara a tapa da gente.
para poder fazer essas denúncias. Esses caras são uns brincalhões. A gente vai acompanhar. Hoje ainda é segunda-feira. A gente vai acompanhar no decorrer da semana o que vocês vão fazer com o Vasco. Meus amigos, valeu, obrigado aí pela audiência, estamos juntos, desde já agradecendo a todos aí que fizeram parte das lives aí de final de semana, aos novos inscritos que estão chegando no canal, a gente tentando aprimorar para levar um conteúdo bacana para vocês. E apesar deles estarem querendo acabar com o Vasco, Vasco neles.